Eles me pedem livros emprestados, né? Eu empresto, mas eu vou logo dizendo, irmãos, com o coração bem apertado, angustiado, entro em depressão. Eu, inclusive, comprei um aplicativo em que eu registro o nome, o endereço, o dia e a hora que ele tirou, né, com o objetivo de que retornem intactos, certo? Só que, irmãos, talvez eu nunca disse aqui, eu vou dizer a primeira vez, há livros que simplesmente eu não empresto. Nem sequer você sabe que eu tenho. Eu nem menciono que possuo. Só para não correr o risco de ouvir você pedir emprestado. E eu não vou emprestar. Sabe por quê? Porque são relíquias. São relíquias. E relíquias têm valor. E eu sei muito bem quanto esses livros custam. Eu acredito que você também seja assim. Tá? Há coisas cujo valor você conhece bem. Por isso, quando você as empresta, talvez não seja o caso de livros, mas quando você as empresta, se é que tem coragem, acredito que você já fez alguma vez, quando emprestou a alguém, disse, cuidado, hein, que isso foi muito caro. É como quando presenteamos os nossos filhos, né? E logo em seguida advertimos, olhe, presta atenção, zele, porque esse brinquedo, ele foi muito caro. Mas se você soubesse, meu irmão, o preço da salvação, o valor da salvação, que ela custou bastante caro, o que você faria? O texto que temos diante de nós fala sobre preço. Deus ordena a Moisés que faça o recenseamento dos israelitas e cada um deles deve oferecer um valor, que ele chama de o preço pelo resgate de sua própria vida. À primeira vista, parece um trecho dentro do livro de Êxodo um pouco deslocado no meio das instruções do tabernáculo, quase como se fosse um acréscimo fora de contexto. Mas não é. O Senhor, Ele está aqui dentro das instruções de Êxodo e, no caso, nas instruções quanto ao tabernáculo, ensinando mais uma vez algo profundo. Aquela contribuição usada posteriormente para sustentar o serviço no templo tinha um sentido muito maior do que simplesmente o pagamento de um preço ou uma taxa comunitária. Mais uma vez, irmãos, ela estava apontando profeticamente para o verdadeiro preço da redenção. O sangue do Emanuel, o Deus conosco, foi o grande preço pago para Deus resgatar definitivamente o seu povo. Então, irmãos, não é um texto aqui arbitrário, não é um texto fora de contexto, porque esse é um valor exigido para anunciar o valor que seria pago na cruz do Calvário, um valor altíssimo. E sim, irmãos, claro, o tema de hoje é o Emanuel, Deus conosco, o preço do resgate. Isso, claro, irmãos, tem muito a nos dizer, porque se a nossa salvação custou tão caro, isso deveria trazer implicações, ou deve trazer implicações óbvias para a nossa forma de viver. E é sobre isso, irmãos, que nós temos e vamos refletir neste momento. Então, vamos considerar juntos aqui algumas lições, alguns elementos importantes dentro dessa estrutura em que Moisés fala do preço de um resgate. Pensemos, então, irmãos, que nós estamos lidando nas exposições de Êxodo, por meio do simbolismo do tabernáculo, com a própria história da redenção. E isso é revelado por meio de uma riqueza de detalhes. E, como sempre, irmãos, nós temos falado aqui na exposição de Êxodo, cada parte está apontando para uma verdade redentiva, uma verdade histórica. E esse é também um texto que está apontando para uma verdade redentiva. E essa verdade, ela vai ser totalmente exposta de forma implícita
a partir daquilo que nós já explicamos. O Senhor ordena que se faça um recenseamento, com o povo do Senhor. Vamos ver o verso número 11 ao verso número 14 do capítulo de número 30. Veja o que diz o texto. O Senhor disse a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você fizer a contagem. Todo aquele que for incluído na lista dará isto: 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas são a oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. Notem, irmãos, recenseamento aqui, isso é um tema, não é um tema estranho, nem para as narrativas bíblicas, nós veremos isso, e também não é estranho o tema para nós. O que é um recenseamento? É uma contagem oficial e sistemática da população de um país, de um estado ou de uma região, mas ele não serve simplesmente para contar pessoas. É com o objetivo de coletar informações essas bem detalhadas sobre as condições de vida, sobre as características e a distribuição dos habitantes, com o objetivo, óbvio, de planejamento de políticas públicas, como saúde, educação, habitação, determinar em algumas situações a distribuição de recursos e representações políticas e compreender também algumas mudanças demográficas, como natalidade, mortalidade, imigração. Por isso, mais cedo ou mais tarde, a maioria das nações decide contar quantas pessoas elas têm. Se não me falha a memória, no Brasil, o último foi em 2022. O que Deus está fazendo aqui é a mesma coisa. Deus está ordenando ao seu povo que se faça uma contagem. Deus está chamando a liderança do seu povo para que se faça uma contagem, um censo. Só que nós devemos entender que, como se vê no texto original, talvez não se consiga perceber assim tão claramente a princípio numa leitura rápida. O texto original, ele chama a atenção para o fato de que Deus ordena que se faça uma contagem das cabeças. Isso é que significa a palavra hebraica, erguer as cabeças, contar as cabeças. Só que qual o objetivo? Deus não estava com o objetivo do mesmo censo que é feito pelas nações posteriores ou na nossa modernidade. Deus tinha um outro objetivo. Percebemos isso quando nós nos deparamos com os detalhes que estão registrados no livro de Números, que curiosamente começa com o censo ordenado pelo Senhor. Vá lá rapidinho em Números, não desmarque o texto, que nós voltaremos para cá, óbvio. Números, veja como o livro de Números, ele começa justamente registrando o censo. Veja o verso de número 1 e o verso de número 2. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo, verso 2 é o nosso foco: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses vocês e Arão devem contar segundo os seus exércitos. Notem, irmãos, o que é que nós estamos vendo aqui. O livro de Números registra esse censo. E aqui, irmãos, fica claro qual é o objetivo do Senhor. A palavra aqui usada como contar, que foi usada também por Moisés em Êxodo, contar e numerar, contar cabeças, ela tem conotação militar.
Significa, irmãos, que não é uma simples contagem. Significa que é uma convocação para a batalha. E como nós percebemos isso? Percebemos isso dentro do próprio contexto. Nós vimos no verso 14 que essas pessoas que seriam contadas eram homens a partir de 20 anos de idade, ou seja, essa era uma contagem destinada a separar homens com idade suficiente para enfrentar um campo de batalha. Eram homens, irmãos, que seriam separados para a guerra. E isso é confirmado no livro de Números. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. Então, irmãos, não era um censo onde Deus estava querendo planejar políticas públicas, tratar da saúde pública, mas Deus estava ordenando que se contassem homens capazes que iriam batalhar, que iriam governar Israel na batalha, na hora de tratar com os seus inimigos. Aproveito, irmãos, para chamar a atenção, como falamos pela manhã, para um tema que muitos julgam é sensível. Eu não vejo, não, basta somente se submeter às Escrituras, como nós falamos pela manhã. Deus só convocava homens para na esfera militar, né? Para a Escritura você não vai encontrar Deus convocando mulheres em nenhum momento. Isso é estranho, a revelação de Deus, né? Por isso, volto a dizer, é muito estranho ver crentes querendo entrar no serviço militar, quando o próprio Deus não mostrou em nenhum momento, nem convocar em nenhum momento mulheres para o serviço militar. Então, fica esse adendo aí, essa informação importante desse princípio bíblico, né? Nenhum momento Deus convoca mulheres para o serviço militar, tá bom? Mas vamos seguir com o assunto. Então, observe que o Senhor, Ele está aqui ordenando que se faça uma contagem, se separe os homens de 20 anos para cima, para que eles, de fato, eles possam guerrear por Israel. Eles estão sendo separados para que eles possam guerrear. E aqui, irmãos, precisamos ainda observar que quando os israelitas realizavam o censo, e aqui é uma das partes importantes e fundamental dentro do texto, Deus queria que isso fosse feito de forma específica, ou seja, havia um critério, havia uma forma como isso deveria ser feito. Primeiro, eles deveriam ser reunidos em algum lugar, contados um por um e separados para o grupo escolhido. E automaticamente isso parece um ritual. O Senhor quer que se faça isso com muita cautela. Mas o que chama a atenção mesmo é que ao serem encaminhados para o grupo escolhido, o Senhor está ordenando que se pague um valor. Nós vimos 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas, como diz a Ara, metade de um ciclo, verso de número 13, e provavelmente é um valor de prata. O ciclo, irmãos, então precisamos entender, não era uma moeda, mas uma medida de peso usada para medir metais preciosos como ouro, prata e bronze. Seu valor exato ele poderia variar de uma região para outra, mas no contexto de Êxodo 30, Deus determinou então o ciclo, como ele deveria ser, segundo o ciclo do santuário. Ou seja, existia um peso oficial que Deus estava estabelecendo aqui, e esse peso, ele oficialmente era sagrado e já havia sido instituído pelo Senhor, era o peso do tabernáculo. Em termos aproximados, um ciclo equivalia a cerca de 11 a 14 gramas de prata, e meio ciclo era algo em torno de 5 a 7 gramas. Então aparecia uma quantia pequena quando você vai analisar essa forma que o Senhor ordena que se faça. Só que, entendam, nós estamos falando de Israel como uma nação.
Então era muita gente, e quando esse pessoal começou a entregar esse valor, essa quantia, muita coisa foi arrecadada. Muita coisa foi arrecadada. E a quem pertencia? Deus era o proprietário delas, claro, e destinou o uso delas, da quantia, na construção de sua morada no tabernáculo. Então, o que foi recolhido foi muita coisa. O Senhor disse também o que deveria ser feito. Veja o verso 16 de Êxodo 30, para ver o que é que o Senhor, ele diz. Verso de número 16, diz assim: você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e usará para o serviço da tenda do encontro, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela vida de vocês. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, possivelmente uma quantia significativa pode ter sido usada para custear as despesas do santuário, e uma boa parte dela deve ter servido para o fundamento, segundo alguns estudiosos, o fundamento que apoiavam os postes que eram feitos de prata. Lembre-se disso, no capítulo 26, verso número 18 e 19, nós observamos que o Senhor ordenasse que fossem construídos de prata. E alguns estudiosos acreditam que esses postes foram justamente construídos com essas pratas, para que quando os israelitas eles observassem esse fundamento, eles deveriam lembrar que a construção se apoiava justamente no preço que foi pago, que a construção estava justamente apoiada no preço que foi pago. E aqui, irmãos, está o ponto principal do texto. Deus não só ordena que se pague, mas Deus está ameaçando punir quem não pagasse o preço do resgate. Deus não só ordena, mas Deus também ameaça aqueles que não cumprirem tal ordem do Senhor. E caso alguém se recusasse, o Senhor está dizendo que ele seria afligido por uma das pragas de Deus. O termo aqui usado, ele remete a algo semelhante ao que Deus fez no Egito. Era uma praga da mesma intensidade, da mesma forma com que ele atacou o Egito. Ou seja, se alguém não pagasse esse valor, Deus iria mandar uma praga com um juízo tão grande para dissipá-lo em sua desobediência. Então, irmãos, notem que esse censo ele tinha muito mais do que uma simples contagem. Era, na verdade, um negócio bem arriscado e envolvia a questão de vida ou morte. Se não pagasse, iria morrer. Qual é a história, irmãos, que a gente pode se lembrar disso? Deus fez com que sua ordenança fosse cumprida e que isso era uma ameaça em que de fato o Senhor estava colocando para o seu povo. Isso fica evidente, meus irmãos, na história em que Davi, ele decide fazer um censo para contar os seus soldados em atividade. Algo que o seu general Joabe foi contra. Abra comigo rapidinho 2 Samuel, para que a gente tenha uma noção. 2 Samuel fica antes de Reis, tá? Para você não se perder um pouquinho. 2 Samuel, veja o capítulo 24. Né? Agora, se você não sabe Reis, aí danou-se. Aí vai orar, meu irmão. Aí já é outro problema, um problema mais grave, para você vir para a escola dominical com mais frequência. E cantar uma musiquinha de vez em quando para gravar a ordem dos livros, tá? 2 Samuel, capítulo 24, tá? Mas pelo menos você sabe que é no Antigo, né? 24, verso de número 2 a 3. Veja, o rei disse a Joabe, comandante do seu exército: percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei:
que o Senhor, seu Deus, multiplique esse povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? O general, irmãos, observem que ele queria que o rei Davi tivesse um exército grande. Qual é o general que não quer ter um exército grande? Mas o que o general está chamando a atenção a Davi é que ele não precisava saber o tamanho do exército. Só que Davi, ele faz pouco caso. Ele quer que o censo seja realizado. Ele ordena que assim se faça. Só que ele faz o censo da forma que o Senhor não ordenou. Ele contou os soldados, mas ele não exigiu deles o pagamento do preço. Sabe qual foi o resultado? Deus julgou os israelitas com praga. Vá para o verso número 15, veja o que é que diz. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Davi, ele não obedeceu a Deus. Deus havia dito que se isso não fosse feito, o pagamento, ele iria derramar suas pragas, e ele derramou, porque Davi, ele não fez conforme o Senhor ordenara, e Samuel registra o julgamento divino, conforme Deus havia dito ao seu povo lá em Êxodo. Agora, irmãos, porque censo, contar, pagar, sabe, aquela coisa que vocês já sabem, fiquem cientes, no momento do sermão a gente vai ter que fazer justamente as conexões, para que a gente entender a lógica do texto, os princípios para o que eles estão apontando, né, diante dessa história de conta ali, de paga um preço e etc. E a gente pensa, por exemplo, qual é o mal de realizar um censo? O que é que há de mal nisso? Você fazer uma contagem. E aqui, irmãos, é claro, nós precisamos entender as coisas dentro do seu devido contexto redentivo, e é isso que nós vamos ver agora. Então, por exemplo, eu falei aqui no início que eu tenho muitos livros, graças a Deus, mas eu não tenho todos que eu desejo, certo? Mas eu tenho bastante, tenho muitos. Uma vez por ano eu faço a contagem, de dezembro eu devo contar, devo ter muito mais, mas a última contagem que eu fiz já eram mais de 2.000 livros, né? E é tanto livro que às vezes eu me perco, às vezes eu compro um livro, quando eu penso eu já tenho o livro, mas só com outra capa, certo? Mas é normal que a gente faça isso. Entende, irmãos? Pode mudar o objeto, mas note que você faz a mesma coisa. Você conta seus pares de sapatos, você conta suas roupas, você, enfim, contabiliza alguma coisa. É próprio do ser humano a contabilidade. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas esse é um princípio bíblico para nos dizer o seguinte: o fato de eu contar alguma coisa significa que eu tenho autoridade sobre aquilo, que eu tenho uma autoridade sobre aquilo que eu estou contando. Então, por exemplo, ninguém chega na minha casa e diz: pastor, eu vim aqui passar a tarde para contar os seus livros. Assim como ninguém chega na sua casa e diz: eu vim aqui contar os seus sapatos, eu vim aqui contar as suas roupas, eu vim aqui contar os seus objetos. Ninguém faz isso. Por quê? Porque você é o proprietário delas. Você tem o direito de contá-las. Você é o dono delas. Então, quem tem o direito de fazer o inventário é o dono daquilo que é contado. Então, significa dizer para as Escrituras que nós temos autoridade para contar aquilo que por direito nos pertence. É um direito pessoal, não público, porque aquilo é meu, aquilo me pertence. Agora pensem. Quem tinha o direito de contar os israelitas? Quem tinha o direito de contar os israelitas? Apenas Deus. Por quê? Porque era o seu povo, era a propriedade dele. Então, quando Deus conta algo, ou ordena que algo seja contado, fazer um cálculo denota que aquilo pertence a ele.
e que ele tem o direito soberano de fazer aquilo que lhe agrada. Agora preste atenção como é a escritura, a teologia bíblica é fundamental. Olhe para as estrelas do céu, conte. A quem pertencem as estrelas do céu? É autoridade. Então Deus, quando diz que somente Ele tem o direito de contar o seu povo, é porque é propriedade dEle. E aqui foi onde Davi errou, irmãos. O censo pode levar a pessoa a esquecer disso, tentando a pensar que esse era o perigo que Davi estava correndo, que Joabe alerta. Não faça isso, meu senhor, que você tenha muitos soldados, mas não conte. E por que isso? Porque os grandes números podem soar ao nosso coração de que é tudo mérito nosso, não de Deus. E isso priva a Deus de sua glória. E essa foi a queda de Davi. Conte os soldados. Ele queria ter esse orgulho. Imagine, irmãos, o que se passava no coração de Davi. Veja, Joabe, olhe, muitos homens. Eu tenho um grande exército. São muitos homens. Veja, eu posso ir para a batalha, porque não existe exército maior do mundo comparado ao exército de Israel. Ou seja, Davi estava amparando sua segurança em números. Davi estava colocando seu coração no tamanho do seu exército. Um orgulho numérico que ele não glorificou a Deus. Tanto é que ele não exigiu que o preço fosse pago. E o que isso fala para nós? Isso é uma tentação, irmãos. É uma tentação. Números trazem a sensação de governo, de poder, de segurança. Os números nos tranquilizam, né? Por isso que nós nunca estamos satisfeitos com um pouco. Precisamos de muito dinheiro, né? Muito dinheiro, muitas roupas, muitos sapatos. Porque tudo isso, irmão, nos coloca num trono virtual. Eu tenho muita coisa, eu sou muito poderoso. Não é à toa que as igrejas fazem, consideradas relevantes, que se apegam aos números. Quantos membros tem a sua igreja? Quantas pessoas frequentam o culto? Claro, irmãos, não que isso seja ruim no sentido de que frequência, membresia, números ajudam, por exemplo, aquisições de novos bancos, ajudam em uma série de questões, a liderança administrar melhor algumas coisas. O problema aqui é a síndrome de Davi. E muitas vezes esse apego aos números, irmãos, é uma autopromoção. É muitas vezes um diagnóstico que determina a relevância de um ministério, por exemplo, ou a seriedade de uma liderança, ou um bom trabalho dela. Inclusive, é uma forma de líderes se blindarem. Que crítica é essa? Olhe, veja quantos membros tem na minha igreja. Veja quantas pessoas frequentam o meu culto. Você não pode fazer uma crítica dessa. Olhe para os números. Ou até mesmo, irmão, demonstrar o grau de nossa importância. Sabe, irmãos, é como uma mãe que toda noite vai lá, conta seus filhos, não para se assegurar de que eles estão ali. Ela conta para se gabar de quantos filhos tem. Ela é muito fértil. A casa dela é cheia. Porque números, irmãos, nos trazem essa ideia. E aí, quando o número não é suficiente, ficamos insatisfeitos, frustrados, irritados, pois os números baixos não nos permitem contar vantagem. Não é verdade? Todavia, irmãos, o que Deus está ensinando com tudo isso simplesmente é mostrar que tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Isso significa dizer que tudo o que somos, tudo o que temos, pertence a Deus. Por isso, agora entenda que Deus estava exigindo que um pagamento fosse feito.
que um pagamento fosse feito. O Senhor estava exigindo assim. E assim deveria ser feito justamente por esse princípio. Era pagando esse preço que se reconhecia justamente que o povo não pertencia a si mesmo, mas a Deus. Era com esse pagamento que eles reconheciam que eles pertenciam ao Senhor. Então não é um pagamento pela salvação, porque isso está, se pensarmos assim, está contradizendo tudo que já ouvimos em Êxodo sobre a salvação graciosa. Nós vimos também que a expiação do pecado era por meio de um cordeiro. Logo, irmãos, a Escritura é enfática, a salvação é obra da graça de Deus. Isaías diz que é uma dádiva sem dinheiro e sem preço, nós não pagamos nada, não há pagamento que possamos fazer com relação aos nossos pecados. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando o resgate pago durante o censo era chamado de dinheiro da expiação pela alma, era um momento em que o povo declarava seu pertencimento a Deus. Ele os resgatava da punição específica da praga, lembrando-os que pertenciam a Deus e não a si mesmos. Eles vão pagar para que eles entendam que eles pertencem a mim. Por isso que foi uma ousadia, irmãos, de Davi. Por isso que foi uma ousadia, porque o exército não era dele, o exército era do Senhor. E somente o Senhor podia ordenar que fosse contado. E essa contagem deveria ser reconhecida com pagamento, para que o povo entendesse que o exército, que todos pertenciam ao Senhor. E onde é que entra Cristo, então, nessa história? Né? Onde entra Cristo? Olha o que a Bíblia diz, irmãos. A linguagem veterotestamentária no Novo Testamento, mostrando as conexões com a obra redentiva nos elementos do Antigo Testamento. Paulo escreve aos Coríntios e diz: não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, e um preço alto. Pedro chega a dizer: sabeis que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, os escritores sagrados mostram que o valor pago para nos resgatar foi o valor de Cristo. É um valor bem mais superior do que ouro e prata. Ele pagou, ele custeou, ele deu toda a sua vida, ele morreu, entendeu? Esse foi o preço. Sua vida, ela foi resgatada, ela é resgatada pelo preço de Cristo. Ele teve que pagar um alto preço por você. Não foi de graça. Ele pagou um valor altíssimo para ter o seu povo como prioridade dele, como propriedade dele. Ele pagou o resgate. Entende, irmãos, então, a glória disso? Significa, óbvio, irmãos, assim como a história do recenseamento, aplicando aos termos cristológicos, significa, se você não entendeu ainda, que se Deus lhe comprou, Ele agora tem o direito sobre você. Você é a propriedade dele. Se Ele pagou um alto preço por você, Ele tem direito sobre você, não somente por ser criatura dele, mas agora por ser salvo por Ele. Então, essa teologia ela é aplicada em todas as Escrituras. Ele tem todo o direito sobre nós. Nós pertencemos a Ele. Ele pagou um alto preço. É claro, irmãos, que isso nos humilha.
Isso nos humilha, é óbvio. Isso coloca só terra aos números que nós tanto nos gabamos. Porque esse preço destrói toda a nossa matemática da autossuficiência, os nossos cálculos da nossa autojustiça. Ele comprou, Ele pagou o alto preço e nos diz: nós não somos nada, nós só pertencemos a Ele. Então, irmãos, entendam uma coisa: nós falamos num mundo onde nós precisamos ter valor, e nós muitas vezes vivemos incansavelmente na busca desses valores do mundo. Nós queremos ter os nomes reconhecidos, nós queremos ter o nome estampado nas paredes das empresas como funcionário do mês, como o empresário do ano. Nós queremos o reconhecimento no final do ano dos empreendimentos, num espetáculo de empreendedorismo na cidade, recebendo uma plaquinha, indo para as redes sociais, o melhor mecânico do ano, o melhor professor do ano, o melhor artista do ano, o melhor ator do ano. O que a Bíblia diz, irmãos, que isso é lixo, isso é escória. Porque o verdadeiro valor é o preço que Ele pagou para nos remir. Não é um valor que atribuímos a nós mesmos, nem que os outros atribuem. É o valor que Deus atribui por meio da morte do seu Filho. Por isso, irmãos, o contrário também é verdade. Quando nós pensamos em nos sentir desvalorizados, devemos nos lembrar que nós temos um valor enorme, e esse valor foi pago por Cristo. Um valor de redenção. Deus pagou um alto preço para que a gente pertencesse a Ele. A verdade, irmãos, às vezes algumas pessoas perguntam: como Deus poderia amar alguém como eu? A verdade é que não sabemos, e tudo o que sabemos é que Deus os ama, e Ele mostrou isso quando enviou o seu Filho para pagar por nossas vidas, para que pertencêssemos a Ele. E claro, irmãos, não tem ninguém aqui melhor do que ninguém, porque Jesus pagou o mesmo preço por todos, mostrando assim que nós somos iguais perante Deus. O preço de resgate fazia justamente uma declaração poderosa sobre isso. Veja o verso número 15 do capítulo 30 de Êxodo, nossa parte final. Veja o que diz o verso 15. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazerem expiação pela vida de vocês. Veja, irmãos, aqui é um princípio: todo mundo é igual. Rico ou pobre, cada um precisava pagar a mesma metade de um ciclo. Ninguém valia mais ou menos do que os outros. Todos estavam diante de Deus em termos iguais. Todos pagavam o mesmo preço. Qual o valor, irmãos, que Deus nos atribuiu? Vimos, irmãos, Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelo pecado. Então todos que confiam nele são resgatados por sua redenção. Não é preciso um preço maior, um preço menor. O pagamento foi único por todos. Homem ou mulher, jovem ou velho, negro ou branco, o mesmo preço foi pago por todos nós. O sangue do Filho de Deus é o fundamento verdadeiro, irmãos, para a igualdade plena de cada membro da igreja. Isso é bom. Por quê? Por quê? Para que você pare de se julgar melhor do que os outros. Parar de pensar que você é o mais queridinho dos céus. Oh, quão bestinha você é, quão inocente. E o Senhor está dizendo que o mesmo preço que foi pago por você
foi pago pelo outro, porque todos estão nas mesmas condições. E é isso que vale, irmãos. Essa é a grande questão. E aqui caminho para o final. Essa é a grande questão. Primeiro, que nós pertencemos a Deus, esse é um princípio fundamental. Então, não importa quem você é, o poder de compra que você tem. O importante é que você é propriedade do Senhor. Esse é o grande valor. Agora é óbvio, a grande questão também é se você foi comprado. Se você de fato foi comprado. Se um preço redentor lhe comprou. E é isso que vai contar no final. É isso que vai contar no final. É se você foi comprado. Se você se tornou propriedade do Senhor. E claro, irmãos, se assim foi, qual o valor que você tem dado a tudo isso? Qual a resposta que você tem dado diante de um alto preço que foi pago para te resgatar? Qual é a resposta, meu irmão, que você tem dado ao saber que um alto valor, um valor sublime, teve que ser pago para que você se tornasse propriedade do Senhor? Veja, não saiu de graça. Alguém morreu, alguém pagou, alguém substituiu. E qual é a resposta que nós damos? Qual é a resposta que nós damos? Nós vivemos, irmãos, como se fôssemos propriedades de fato de Deus? Nós vivemos como se pertencêssemos a Deus? Nós vivemos de fato reconhecendo que nós somos comprados por um alto preço? Nós vivemos esse mundo com a consciência sempre ativa, nos lembrando que Deus nos tirou desse mundo, Deus nos livrou do pecado, Deus nos resgatou com alto preço. Nós vivemos a vida pensando nessas coisas, irmãos. Essas coisas alimentam a nossa alma, alimentam o nosso dia a dia, alimentam as nossas decisões. O problema, irmãos, é que nós queremos viver como se não tivéssemos dono. Nós queremos viver como se nós não pertencêssemos a ninguém. Nós vivemos numa era de individualismo, onde as pessoas querem viver a sociedade de uma forma individual, num abismo solitário. E muitas vezes o que nós observamos é justamente isso na igreja. Pessoas que dizem que amam a Deus, dizem que amam o Senhor, mas vivem suas vidas como se não tivessem donos. Vivem suas vidas cuspindo no preço que foi pago, menosprezando o valor que foi pago na cruz. Vivem profanando as gramas que foram colocadas na cruz do Calvário como resgate. Vivem como se fossem donos de si mesmos. Deus está dizendo não. Se um preço foi pago, você me pertence. Você é minha propriedade. É meu direito. Por isso, você tem que viver para a glória de Deus. Você agora está a serviço daquele que lhe comprou. Por isso, irmãos, a linguagem bíblica é essa, de que agora não somos mais escravos do pecado, mas escravos de Cristo. Nós continuamos escravos, lembre-se disso. Nós só mudamos de Senhor. Nós antes servíamos ao pecado. Agora,
Nós somos escravos de Cristo. Nós fazemos e devemos fazer o que Ele ordena. Ele nos comprou. E volto a dizer, o problema é que muitas vezes o seu povo não quer viver como escravo de Cristo. Quer viver como escravo do pecado. Quer viver com autonomia. E aí você precisa refletir. Você foi comprado mesmo? Sua vida, ela revela que você foi comprado? Sua vida dá testemunho de que um preço foi pago? Que você pertence ao Senhor, que você é escravo de um reino celeste? Será? Não basta só suas palavras. É preciso que você olhe sua vida. É preciso que você se olhe no espelho e diga para você mesmo: você vive como se de fato tivesse sido comprado por Cristo? Será? Será? Porque se você foi, você pertence a Ele. Sabe o que isso significa também, irmãos? Que nada neste mundo vai nos fazer perecer. Nada neste mundo vai nos impedir de adentrarmos na eternidade. Nada neste mundo vai impedir que adentremos a glória eterna. Nada, o diabo, Satanás, o mundo, todos juntos, com um grande exército militando contra nós, fomos comprados com alto preço. Temos dono. Temos dono. Ah, irmãos, que bom, né? Às vezes nós queremos autonomia, mas a gente se perde no nosso autocontrole. A gente se perde nas nossas decisões. A gente às vezes faz como aquele filho, quer pedir as contas e ir embora, seguir o nosso próprio rumo. Mas que bom que nós temos um dono que nos comprou, que nos sustenta, que vai nos sustentar até o final. Pastor Arlindo leu uma comemoração que tivemos a respeito dos meus 34 anos, e ele cita o Salmo de Davi, que é um salmo que fala ao meu coração sempre que eu tenho a oportunidade de ouvi-lo ou de voltar, porque termina assim: a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos. Aí o texto em português assim: certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O hebraico está assim: porque a bondade e as misericórdias do Senhor me perseguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O bom, irmãos, de pertencermos a Deus é isso, é que Ele não nos larga. Ele vai nos perseguir com sua bondade e a sua misericórdia, nos garantindo que habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Então, irmãos, como nós devemos viver diante disso, diante dessa certeza, diante dessa mensagem gloriosa, que nós não pertencemos a nós mesmos, que temos um dono? Como deveríamos viver, irmãos?
Então, às vezes eu olho para os meus livros, são muitos, eu quero mais. Olhamos os bens que possuímos e achamos que isso tem algum valor. Atribuímos muito valor a essas coisas. Olha como a gente vive a loucura da vida. Talvez alguns aqui estejam, neste momento, Deus o sabe, pensando já nas coisas que vão decidir, acontecer, fazer durante a semana. Algumas nem sabem se as coisas irão de fato acontecer, mas já estão sofrendo por essas coisas e muitas dessas coisas recebendo o seu devido valor humano. Mas a Escritura diz que isso é nada. O importante mesmo, irmãos, é se estaremos contabilizados naquela grande multidão que adentrará na eternidade. Porque Apocalipse fala de 144 mil. Entenda, irmãos, como a Bíblia é fantástica. Por quê? Porque só vai entrar 144 mil no céu, como dizem os testemunhos de Javali? Não, irmãos. É para mostrar que aqueles 144 mil que estão entrando, não é o número que faz sentido, é o meu povo, que eu comprei, que eu redimi, que eu paguei um alto preço. É o povo que eu comprei, que está adentrando. Isso, irmãos, é que vai fazer toda a diferença. Se formos comprados, é isso que vai fazer a diferença. Pouco importa se você tem 3, 4, 5, 6 carros, 2.000 livros, 3.000 livros. Se você está lutando para ter mais livro do que eu, se você tem muito sapato, muita roupa, seu nome é um nome bem requisitado na cidade, se você é daquele que só vive recebendo prêmios por serviços prestados, os números não deixam mentir, os seus seguidores não negam que você é uma pessoa ilustre na cidade. A grande questão é se você foi comprado, se você pertence, se foi pago um alto preço por você e se você pertence ao Senhor. Você pertence, Ele comprou você. Amém. Ó Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, pelas suas palavras, pelas verdades, Senhor, que nos encantam, nos exortam, nos transformam, nos alimentam e nos ensinam, Senhor, verdades tão profundas que muitas vezes nós esquecemos. E principalmente, Senhor, por nos lembrar pelo preço que foi pago por nós. Ó Senhor, muito obrigado. Que nosso coração, hoje, ao ouvir isso, esteja disposto a viver para a Tua glória, Senhor, a reconhecer na prática de que o Senhor, de fato, nos comprou para a glória do Teu santo nome.